Obrigado, professora Ana, obrigado, professora Maria Gabriela, obrigado, professor Hark. De fato, essa questão ela tem surgido muito forte ao longo dessa campanha, inclusive não só confrontando o modelo de uma gestão mais participativa, de uma construção coletiva, confrontando, inclusive, por meio de uma comparação com o modelo neoliberal. Então, isso assusta bastante, né? Assim, porque, enfim, eu não consigo acreditar que sempre que a gente vai falar de participação da comunidade nas decisões, e aí envolve aquele processo de amadurecimento que a Vanessa mencionou no começo, né? Quando a universidade se coloca num caminho de maior maturidade, as pessoas querem assumir o controle da direção da universidade, também querem poder participar, né? Então, a gente está com uma universidade que acabou de completar 15 anos e existem grupos hoje que querem se sentir representados, que querem participar da construção da universidade. Então, esses grupos, querendo participar da construção da universidade, vão lá e se colocam à disposição para fazer essa construção também. Isso não pode ser entendido de uma outra maneira que não o desejo de ajudar a construir a universidade, né? Eu acho que a gente tem ido por caminhos muito perigosos, né, com esse tipo de comparação que surgiu aí, né? Alguém gostaria de comentar essa questão da participação e de uma eventual comparação dela com modelos neoliberais? Eu vou só dar um fecho da minha parte, Wellington, quer dizer o seguinte, é tão risível esse tipo de comparação, porque, inclusive, conceitualmente é muito... não se sustenta, entendeu? É muito equivocado. Então, na verdade, as pessoas trabalham com chavões. Então, pega o chavão, assim, ser neoliberal, então, é um xingamento. Então, a gente tenta, né, grudar nas pessoas ser neoliberal. Eu achei muito curioso, inclusive, porque numa dessas postagens fala assim, joga a Regina Duarte para eles. É tão curioso, porque o nosso movimento é exatamente no sentido de dizer, vamos mudar, não temos medo de mudar, entendeu? Não vamos difundir uma retórica de medo. E eu ontem, inclusive, tive a oportunidade de dizer o seguinte, existe uma falácia, né, de fundo enfim, na campanha da Chapa 1, que é a ideia de que votem na gente porque temos experiência. Bom, então isso significa que ela se autorreplica essa experiência, novas lideranças não se formam, novas experiências não são adquiridas. É realmente, até do ponto de vista conceitual também, é algo que não se sustenta, porque você não pode simplesmente sustentar uma campanha, uma proposta dizendo olha, nós somos os melhores porque somos experientes. Isso é a negação absoluta da política, a negação absoluta, né, da possibilidade de você renovar, da possibilidade da democracia, da possibilidade da participação. E, sobretudo, e particularmente, porque essa experiência não é exclusiva de 2 ou 3 gestores. Essa experiência ela é fruto e ela é resultado do compromisso efetivo de um corpo técnico-administrativo da maior qualidade. E a questão é a seguinte, quer dizer que se a reitoria muda, o corpo técnico-administrativo esvazia, perde toda a sua competência, todo o seu conhecimento, quer dizer, nós, assumindo a reitoria, nós vamos encontrar o quê? Né? Pessoas amorfas, pessoas que não acumularam saberes, que não acumularam as suas competências e as suas experiências, elas são acionadas, como, aliás, eu ouvi essa frase, né, de que a liderança é você acionar as pessoas, quer dizer que, na verdade, existe um condão de acionamento dessas pessoas simplesmente porque detém ali uma palavra mágica, uma varinha de condão. Qualquer outro grupo que vier assumir na universidade, independentemente da nossa chapa, não terá um corpo técnico-administrativo experiente, maduro e capaz de sustentar a gestão. Quer dizer, isso é apavorante, de fato, entendeu? Quando a gente percebe que esse discurso é um discurso que incute um medo de dizer o seguinte, não se movam, né? Vamos manter, e até o anúncio ontem dos novos membros, ele foi muito decepcionante, inclusive do ponto de vista de quem diz que está aberto à mudança, à participação. A rigor, a gente tivemos 2 nomes novos aí que se incorporaram, né, e caso sejam eleitos, desejamos que façam um bom trabalho, que contribuam de fato para a universidade, mas de resto é o mesmo, entendeu? É mais do mesmo. Eu, numa das reuniões, eu falei assim, olha,
infelizmente está parecendo uma experiência que São Paulo tem, né, de 20, 30 anos com o mesmo grupo no poder, entendeu? E as mesmas tragédias e as mesmas repetições, né, de metrô que desaba, que crateras que se abrem, né? Por quê? Porque essas gestões elas não se renovam, elas não se abrem, né? Elas são avessas, elas são impermeáveis. Isso eu acho muito grave, entendeu? Eu acho muito grave. Desconsiderar a participação, a presença, né, e o significado do corpo técnico administrativo dentro da universidade, nesse amadurecimento e nessa trajetória, em primeiro lugar, e segundo, construir uma retórica que é uma retórica que ela é circular, né? Eu sou experiente, vote porque, né, somos experientes e seremos mais experientes porque vocês votarão e assim sucessivamente, e zero possibilidade de outras vozes, de outras, né, enfim, de outros projetos e de uma renovação mesmo, de outros ares, né? Sabemos todos que a gente precisa de renovação e que a gente precisa de arejamento nas instituições, nas experiências pessoais e assim sucessivamente. Então, Hector, eu devolvo para você dizendo que caíram-se muitas máscaras nesse processo, né? Nós, obviamente, agora, pós-eleição, vamos recuperar, obviamente, as relações, vamos retomar a cordialidade de sempre, a civilidade da nossa parte, e esperamos que o mesmo aconteça com esses que, infelizmente, esses detratores que se revelaram aí bastante, do meu ponto de vista, despreparados para o processo democrático. Obrigada. Obrigado, professora Maria Gabriela. Eu convido o professor Alan, gostaria de comentar esse tema? Sim, Wellington, obrigado. Eu queria complementar com algumas outras ideias essa fala da Maria Gabriela. Eu acredito que essa oposição entre universidade e sistema social e econômico, da qual a gente muitas vezes reiteradamente se opõe, ela também é falaciosa, né? Ainda que nos muitos referenciais teóricos nós identifiquemos os muitos problemas do capitalismo e muitas vezes estejamos opostos ao capitalismo, é irreal imaginar que a universidade não faça parte desse sistema. Então, muitos estudiosos identificam na universidade, aí estou dizendo do sistema universitário, aquilo que chamamos de complexo acadêmico industrial, em que práticas do próprio sistema industrial, neoliberal, contemporâneo, são absorvidas pelo modo de produção acadêmico e são entendidas como parte do trabalho acadêmico, como, por exemplo, a relação produtivista, a meritocracia, a lógica de que você é um especialista que pode falar sobre determinado assunto e outro não, a defesa muito grande daquilo que você pesquisa. Tem muitos aspectos que fazem com que esse complexo acadêmico industrial vá angariando o poder político, né, um capital universitário e um capital político, dentro de outras instituições, que sejam instituições públicas ou privadas. Parte dessas, aí nos últimos 30 anos, têm sido acopladas à defesa de direitos de pessoas em situações de marginalidade, né, em situações de dissidência. Sejam pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+. Nessas grandes políticas que avaliam o quanto mulheres, PCDs, negros, pardos, indígenas e LGBTQIAP+, fazem parte das políticas da universidade, o que aconteceu com esses complexos? Essas universidades passaram a investir em políticas públicas para essas pessoas. E aí, o que tem de políticas públicas nessas universidades explode. A gente tem no papel, a gente tem lá política para isso, política para isso, política para isso. E o que acontece? Essas pessoas que se encontram nessas posições, ou aliados, né, acabam fazendo parte de GTs, laboratórios, grupos, comissões, e se encontram super atarefadas, garantindo com que outras pessoas em situação de marginalidade entrem dentro da universidade. Só que o que acontece? Há um reforço do sistema de exclusão, porque esses mesmos pesquisadores não conseguem ter tempo suficiente para pesquisar dentro da lógica neoliberal que permite com que as outras pessoas não dissidentes publiquem naturalmente. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando nos dizem
vocês estão se utilizando da lógica identitária para criar uma defesa representativa. Não. Muito pelo contrário. Nós estamos rechaçando isso. Nós estamos dizendo que a nossa autoidentificação é valiosa o suficiente para que a gente não seja utilizado como instrumento de política pública meramente para garantir com que sistemas universitários ou grupos dentro de universidades alcancem méritos em detrimento de populações que permanecem e continuem na margem. Nós não estamos aqui defendendo a criação de políticas públicas. Claro que isso é fundamental, mas nós estamos garantindo com que as pessoas estejam fazendo parte da universidade, que PCDs, pessoas negras, pessoas pardas, indígenas, alunos de escola pública, periféricos, LGBTs, QIAP+, e muitas outras dissidências que, infelizmente, a gente, nos nossos privilégios, ainda nos faltam ainda a percepção, possam refazer o sistema universitário. Possam estar aqui há alguns anos reorganizando a universidade nesse processo de inovação que nós estamos propondo agora. Então, desculpa essa fala talvez um pouco mais inflada, mas parte das críticas que nos chegaram era exatamente nisso. Vocês estão se utilizando das suas posições de dissidência para fazer campanha publicitária. E é exatamente o oposto. Nós estamos, na verdade, defendendo a nossa posição de margem para garantir com que nós não seremos utilizados por outrem. E isso é fundamental. A Ana Lígia não é a mulher trans da UFABC, ela é uma mulher trans da UFABC. Eu não sou o professor viado da UFABC, eu sou um professor viado da UFABC. Mas eu não vou deixar que eu seja apagado dentro das políticas que algumas pessoas criam para acesso de pessoas LGBTs e se utilizam dessas políticas para continuar produzindo, para continuar publicando, enquanto eu estou aqui à margem tentando garantir que outros de nós conseguimos ocupar esses espaços. E quem sou eu como acadêmico nesse meio todo? Ainda fico à margem, ainda fico à dissidência. Então, não é uma questão de publicidade, não é uma questão de neoliberalismo, é uma questão de valor de autoidentificação. É uma questão de resistência, é uma questão de construção de uma nova universidade. Aliás, é exatamente o oposto do neoliberalismo. É uma revolução. Obrigado, professor Alan. Isso que você falou aí me lembrou agora que inclusive, o coletivo Primavera, que deve estar nos acompanhando aí, né, pelo que eu vi no chat, por meio da Vitória e de outros estudantes com deficiência, tem uma fala que é sempre muito, que eles reforçam bastante, que é o nada sobre nós sem nós, né? E acho que tem a ver com isso que você falou sobre a instrumentalização dos grupos, né? Então, tem um espaço, eu quero estar lá nesse espaço, né? Eu não quero só que falem sobre mim, não, não quero ser instrumentalizado, isso vale para todos esses grupos que se sentem hoje à margem da participação na construção da universidade que a gente quer para o futuro, né?